No penúltimo sábado de cada mês, a Rádio Portimão sai dos estúdios e vai até si. Conversas à Mesa, um programa ao vivo de João Carlos Carranca e Ana Marta Costa, da Associação Cívica para a Participação. Transmitido diretamente de diferentes locais que nos recebem e onde a comunidade se junta para conversar. Das 21 às 23 horas, Conversas à Mesa. A rádio ao vivo, no meio das pessoas, no coração da comunidade. A todos muito boa noite. Estamos aqui para o 7º programa Conversas à Mesa da Rádio Portimão, que se realiza no restaurante Faina, aqui no Museu de Portimão, onde fomos recebidos com amizade e simpatia. Venham ouvir-nos e fazer uma ajudinha na concretização deste programa. Eu, João Carlos Carranca, cirurgião aposentado, radialista por hobby e desassossegado por feitio. Ana Marta Costa, bióloga, professora e ativista da Associação Cívica Cidade da Participação, resolvemos unir temperos e vários ingredientes para trazer às ondas da rádio uma conversa com gosto e saber, com temperos de conhecimento, de modo a ajudar a criar cultura. Hoje tenho ao meu lado Paulo Maio, engenheiro florestal e membro da Associação Cívica Cidade da Participação, já experiente nestas andanças de condução de um programa de rádio comigo, que se quer atrevido, participativo e que traz ideias claras sobre habitação e qualidade de vida, pelo que imagino que traga sal e pimenta para condimentar esta conversa à volta da mesa. A mesa, que sublinho, é um símbolo de encontro, o catalisador de conversas sem formalidades, suportando petiscos e bebidas que nos permitem discussões honestas e acessíveis, livres, animadas e bem temperadas. Lembro que os microfones estarão sempre abertos, mas que lá em casa não conseguem perceber se duas pessoas falarem ao mesmo tempo. Os ingredientes para esta conversa são metáforas para os convidados e para as ideias de cada um. Cada ingrediente tem o seu sabor, o seu saber, a sua história, a sua origem e o dom de cada palavra. Os sabores misturam-se e formam conhecimento, sabedoria e escolhas mais pensadas. Paulo, faz favor, continua. Obrigado, Carranca. Como o meu nome é Paulo Maio, sou florestal. Por isso não sou aqui deste assunto, mas sou um cidadão curioso e, principalmente, tento evitar ser um indignado do sofá, daí apelar um pouco à cidadania e de gostar de discutir com as pessoas que percebem alguns assuntos e tentar, quem sabe, tirar daqui algumas soluções, algumas decisões e algo que seja proveitoso para todos. Hoje tenho aqui 5 pessoas que eu vou passar a apresentar. O primeiro é Luís Janeiro, que é da Alverca do Ribatejo, estudou gestão e especializou-se na área financeira. Foi consultor, passou no Grupo Mel, Milênio BCP e foi criador do Pay Shop, que é bastante conhecido e que muitos utilizamos. Também criou empresas no Reino Unido, na Holanda e Moçambique. Está aqui através do movimento Lagos Mais Verde, ele que se tornou lacurubigense desde 2023, trouxe a família e por aqui está a viver, e um pouco como o Paulo Maio, tenta também aqui ser um cidadão ativo fora da sua área que é a sua área profissional. De seguida temos o arquiteto Ricardo Latoeiro, que é o atual presidente do Conselho Diretivo da Ordem dos Arquitetos no Algarve, no mandato 2023-2026, tem focado a sua ação na defesa da profissão e na promoção de políticas de arquitetura que sirvam ao interesse público e a valorização do território regional. Em 2008, cofundou a NOA Arquitetos, and Options Arquitetos, com sede em Olhão, sendo uma referência no planeamento urbano, arquitetura e design de interiores, acumulando diversas distinções internacionais, incluindo nomeações pelo Design Journal de Nova Iorque e prémios do Prestige Awards Portugal como Architectural Firm of the Year. Com uma carreira consolidada na elaboração de produtos imobiliários, Ricardo alia o pensamento crítico à prática interdisciplinar,
e o seu portfólio abrange desde planeamento urbano, residenciais e hotelaria, mantém uma participação ativa no debate do reflexo do urbanismo à saúde pública, sendo membro da Associação Portuguesa do Urbanista e da International Society of Urban Health. O engenheiro Luís Correia é portimonense, engenheiro civil de estruturas, formado no Instituto Superior Técnico de Lisboa, com 20 anos de experiência. Depois de passar por vários escritórios de engenharia pelo mundo das startups tecnológicas, onde cofundou uma empresa sediada em Londres, regressou à engenharia e fundou a Plan Engineering, que quer construir mais do que uma empresa, a construir um propósito. Hoje lidera uma equipa dedicada ao projeto de estruturas e coordenação de projetos, com mais de 400 obras em todo o país, e uma ideia simples, fazer engenharia com rigor, inovação e humanidade. E também é o melhor a aspirar o escritório. Ninguém aspira como o Luís. O nosso conhecido João Caetano, que já apareceu aqui no nosso primeiro programa, é membro da Assembleia Municipal desde 2013, do CDS, através do movimento Portimão Mais Feliz, vem da área da advocacia e é conhecido pela sua carismática e mordaz presença em assembleias municipais. E agora vamos lá ver se eu não me engano no nome. Kirsti Øygarden, norueguesa, de uma pequena aldeia na costa oeste, estudou arquitetura em Espanha, Escócia e terminou em 2011 o seu curso. Depois de várias experiências em vários ateliês na Noruega, Escócia, Espanha e Brasil, mudou-se para Portugal, julgou para Portimão, onde é parceira no ateliê AILAB, não sei se é assim que se diz, em Alvor, que está em parceria com a Casa-Mãe em Oslo. Tem interesse particular em arquitetura residencial, desenvolvimento urbano e territorial e é apaixonada por criar apartamentos que sejam confortáveis, flexíveis e que respondam às necessidades a longo prazo dos residentes. Depois de apresentar aqui as pessoas que nos vão tentar ajudar aqui a falar sobre o tema, vou dar só aqui pequeníssimas notas sobre a habitação no Algarve e em Portimão, os dados que eu consegui adquirir. Começamos com o Algarve, é a região do país onde é mais difícil comprar casa. O salário médio é de 1.320 euros, cada metro quadrado custa 3.139 euros. Eu fui ao Idealista tirar uns dados e, por exemplo, a nível de Portimão, de 2015, cujo preço metro quadrado era de 1.100 euros, está em abril de 2026, perto da média do Algarve, 3.397 euros por metro quadrado. Comparando isto com o resto dos concelhos do Algarve, por acaso até está mais ou menos a metade. Em relação ao arrendamento, o preço em janeiro de 2015 estava à volta de uns 5 euros metro quadrado, hoje está em 14,3 euros metro quadrado o preço do arrendamento. Resultado, pegando neste estudo que a Idealista fez no início deste ano, agora falando a nível mais de distrito, que eram os dados que tinha, Faro apresenta uma taxa de esforço de 90% para um arrendamento, que deveria ser de 33%, a segunda maior de Portugal e Ilhas. Em relação à aquisição, é de 97%, ou seja, todo o dinheiro vai para a habitação. É a terceira maior do país. Resultado, e tendo em conta as últimas referências do Banco de Portugal, que só queria taxas de esforço de 40%, por isso há aqui qualquer coisa que não bate, não está bem. Outro tema, também de um estudo que veio através dos censos, que se comparou dos censos em 2021 em relação à habitação, e pegando num slogan que eu, Paulo Maia, que sou de Lisboa, e vi numa parede da faculdade, já há mais de 20 anos, que dizia: tanta gente sem casa, tanta casa sem gente. Construir Portugal é o nome do programa do Governo. Nesse estudo, indica que temos 6 milhões de casas e 4,1 milhões de famílias. Há 723 mil casas vazias. Quase metade não está nem à venda, nem para arrendar. Mas 59% precisam de obras. Depois desta radiografia, queria começar aqui pelo Presidente da Ordem dos Arquitetos. Em relação a este problema da habitação, um pouco qual é a radiografia algarvia, o que é que a Ordem dos Arquitetos tem a dizer em relação a este tema, e já agora qual é a opinião sobre o novo pacote fiscal que foi aprovado recentemente,
terá ou não algum impacto. Boa noite a todos, boa noite também a quem nos ouve. Começando pelo fim, em relação ao pacote ao 97, penso que está-se a referir, faltam as portarias, vamos aguardar. Há muita legislação que sai, depois, não se conhecendo as portarias, não se percebe ao certo como é que se aplica e nós, arquitetos, temos sempre as questões do último Simplex, assim, bem mais recentes. O Simplex sai a 8 de janeiro, as portarias conhecem-se em fevereiro ou em março, e depois ninguém sabe como é que se aplica, como é que não se aplica, e nesse interregno ninguém soube como é que se devia submeter, porque a partir do momento que no dia 8 se diz que o antigo RJOE fica completamente obsoleto. RJOE é regime jurídico de urbanização e edificação. As pessoas conhecem mais pelo Simplex, digamos assim. Não tendo sido as portarias, durante 2 meses estivemos órfãos de portarias, portanto, em bom rigor, ninguém conseguia submeter um projeto. E ninguém o conseguiria analisar. Portanto, começando pelo fim das suas questões. Pelo início, eu acho que o problema é muito mais profundo do que a questão da habitação. Percebo a preocupação da habitação, mas eu tenho sempre esta metáfora de estamos a olhar para a habitação e estamos a olhar para uma árvore no meio de uma floresta. Porque precisamos de mais habitação. E a pergunta tem que ser feita sempre, que é, e nós conseguimos ter mais densidade? As cidades conseguem ter resposta para essa densidade? Já é lá, está-se a adiantar, mas pode... Temos infraestruturas para essa densidade? Eu, sinceramente, olhando para a capital e tendo vivido muitos anos na margem sul, qualquer pessoa da margem sul percebe que não há capacidade de resposta. Tanto dentro de Lisboa, vivo isso a cada segundo da sua vida. E podemos olhar para isto de várias maneiras, e então, eu tento ser sempre muito pragmático, mas se analisarmos a densidade de Lisboa com a densidade de Paris é muito parecida. Temos densidade por metro quadrado. As próprias dimensões têm alguma relevância. Nós olhamos para a linha de metros de Lisboa e olhamos para a linha de metros de Paris. E estou a falar de um modo mais global, não é? Em Lisboa, a linha de metro, para quem não está familiarizado, chegou há pouco tempo a Alcântara, não chega a Belém, não chega a Oeiras, não chega a Sintra. Portanto, estamos a falar da zona ribeirinha toda. E no outro dia, um colega meu dizia, e eu nunca tinha pensado nisto, possivelmente cidade é a única capital do mundo junto a um rio onde só atravessam 2 pontes. Pelo menos da Europa, de memória, não me lembro de outra capital que, tendo um rio, só tivesse 2 pontes. Certamente os rios têm também escalas diferentes, né? Mas se calhar Budapeste tem não sei quantas pontes. Também a distância certo, entre mais. Independentemente de tudo. Mas voltamos a falar na questão de conseguimos ter mais habitação, conseguimos ter infraestruturas para responder. E só para terminar, há aqui um terceiro ponto que liga diretamente os arquitetos e as políticas da habitação e do ordenamento do território, que tem a ver com as questões do planeamento. E, sendo objetivo nas questões do planeamento, a lei portuguesa diz desde 99, quando saiu o primeiro RJOE, saiu e depois foi suspenso porque ninguém conseguia aplicá-lo, mas ainda assim, diz que na questão das cedências, dos loteamentos, existe um rácio de cedências, seja para equipamentos ou para espaços públicos, para espaços verdes, para além das infraestruturas. Curiosamente, ou não, eu por vezes quero acreditar que as coincidências são felizes, o rácio que Portugal tem na questão dos loteamentos é aquele que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde, Agência Europeia do Ambiente e a Organização das Nações Unidas, nomeadamente a UN Habitat. Tem um rácio de mais ou menos 7 metros quadrados de espaço verde por cada habitante. O que é que nós permitimos que aconteça em Portugal? Os espaços verdes não têm de ser cedidos se houver compensação financeira. O que significa o que eu quero com isto dizer é que podemos ter boas políticas, mas não as aplicando é exatamente igual a não as ter. Ok. Já agora, pois, também se quiserem dar uma palavra, eu já agora também tinha essa. Porque aqui uma das perguntas que pode-se passar para aqui é que há vários modelos a seguir, construção ou reabilitação, tendo em conta que nesse tal estudo que veio do INE, e
produzindo-me aqui mais ao Algarve, Monchique era o concelho do país que tinha mais casas vazias, tinha 25% de casas vazias. Olhando aqui para Portimão, por acaso, está aqui em penúltimo, entre 8% a 10% de casas vazias. E aqui perguntava ao engenheiro civil, que era construir, não é? E já agora depois também há Kristen, se puder também dar exemplos de fora, como é que é noutros locais para este problema, que sabemos, e aqui não vai haver balas de prata, é um problema também europeu, mundial. Construção ou reabilitação? Ora, muito boa noite aos ouvintes da Rádio Portimão lá em casa. É assim, no fundo eu acho que nós precisamos de ambos. A reabilitação tem uma dificuldade técnica, porque nós estamos a tentar utilizar edifícios que foram desenhados numa época em que a exigência do conforto era diferente do que a exigência que nós temos hoje, e os códigos regulamentares obrigam-nos a tentar transformar estes edifícios de forma a que eles tenham os níveis de conforto que nós queremos habitar nas nossas casas. Em termos de segurança, temos um problema acrescido, portanto, nós temos que recolher informação sobre o edifício para poder encontrar formas de o tornar seguro face ao tempo que o edifício durou no tempo. E então, a reabilitação aparentemente parece ser uma solução muito óbvia, porque se o edifício está lá, é muito mais simples recuperá-lo e colocá-lo em uso, nem sempre é assim tão simples. Pronto, e então nós temos aqui muito esta dificuldade em que nós temos muita legislação, portanto esta legislação começou a crescer, em particular na parte da engenharia. Portanto, se nós formos, se calhar, aos anos 80, havia o arquiteto, o engenheiro das estruturas e, eventualmente, quem fazia as redes de águas e esgotos, e o edifício hoje tem um conjunto alargadíssimo de técnicos que têm que cumprir uma legislação muito exigente, com padrões europeus, e que torna muito difícil e muito exigente, tanto na parte da reabilitação, em particular, e na construção nova. O que eu acho, no fundo, é que nós temos que, se calhar, encontrar novas formas de construir. Portanto, nós estamos a pagar o preço por um desinvestimento de inovação da construção durante décadas. Portanto, durante décadas, este problema não se pôs, porque nós conseguimos construir as casas, vender os apartamentos, fazer ou seja, a economia circular, as pessoas compravam as casas, com um custo de mão de obra muito baixo, com pouca inovação, e hoje estamos a pagar um preço altíssimo por não nos termos preparados para esta altura. E então, eu acho que tem que haver aqui um equilíbrio entre ambas as partes. Portanto, nós temos que encontrar estratégias de reabilitar os edifícios, de trazer as pessoas novamente, por exemplo, aos centros das cidades. Basta ver que o centro da cidade de Portimão é a zona onde os casais jovens deveriam viver, não é? A qualidade de vida. Porque a qualidade de vida devia estar ali, não é? E, efetivamente, nós vamos afastando as pessoas de forma quase radial do centro para fora. E estamos a desaproveitar o que já foi construído e o que já foi investido e que já teve o seu impacto ambiental, e nós estamos a desperdiçar isso. Na parte da construção, portanto, nós temos que, se calhar, encontrar novos modelos construtivos, novos modelos de exploração dos edifícios, repensar a forma como é que a habitação é feita, não é? Portanto, nós vivemos muito ainda nesta questão da posse, não é? Em que, se calhar, a minha geração erradamente achou que todos tínhamos de ter uma casa, e se calhar existem outras formas. Nós não temos mercado de arrendamento. O Algarve tem essa particularidade, porque, na realidade, nunca teve um mercado de arrendamento, não é? A não ser que as pessoas vivessem apenas 9 meses numa casa. E só que lá está, como nunca foi um problema tão presente, nós adiamos a resolução destes problemas. E estamos a pagar caro por este desinvestimento. E já agora, na parte da construção, né, que estão várias variáveis, né, há desde as taxas de licenciamento, o valor do solo, mão de obra, matérias-primas, que agora sabemos que estão cada vez... Mão de obra, tal como eu também na minha área florestal, está péssimo, por isso também imagino que aqui não esteja melhor. E se calhar também não ajuda a tentar baixar o preço das casas. Sim, é óbvio que nós podemos ter estas políticas fiscais e encontrar aqui uma série de estratégias que vão tocar um bocadinho na parte da procura, na parte da oferta, mas eu acho que é muito mais do que isso. Não é? Portanto, nós temos que repensar a forma como nós construímos e como reabilitamos as casas. Porque isso, se nós baixarmos o IVA, vamos baixar o IVA da construção de 23 para 6, não é? Daqui a 2 anos já estamos no preço a que estamos hoje.
Se continuarmos a subir o custo da construção, essa baixa de impostos reflete-se durante um período muito curto. Então nós temos que repensar de forma mais estrutural, mais a longo prazo. Foi isso que não fizemos durante décadas. Cristina, tu que tens aqui uma visão, ou tiveste em vários sítios, o que é que podemos aprender também com os erros dos outros, que às vezes até já foram à nossa frente? Eu estou-me a lembrar de casos de Barcelona, estou-me a lembrar de casos de Amsterdão, que possa ser colocado aqui numa região que é turística e num conceito que é turístico como é o de Portimão. Boa noite a todos. Eu cheguei a Portugal há 10 anos atrás, em 2015. E uma das coisas que me fez muita confusão, primeira foi o custo de vida em Portugal comparado com o ordenado português. Isto foi a minha primeira confusão. A segunda foi como é possível, porque é que há tantas casas vazias nas aldeias, nas cidades, e ninguém faz nada. São 723 mil casas vazias. E eu sou arquiteta e os arquitetos muitas vezes somos idealistas e temos ideias utópicas e ideias de criar espaços, melhorar a vida das pessoas, mas afinal o que queremos é criar cidades vivas, cidades onde as pessoas querem viver, onde podem trabalhar, onde gostam de estar, não é? E eu acho que uma das coisas que se faz na Noruega, no meu país, é uma casa vazia, a Câmara pode impor coimas diárias ou semanais, por 3 razões. Uma, se é um risco de segurança, coimas diárias. Se é um risco de incêndio, obviamente também. E a terceira razão, que é muito interessante, eles podem impor coimas para reparar ou vender esta propriedade se esta casa é muito desagradável para a paisagem circundante. E eu acho que isto, eu tenho plena consciência que nós na Noruega não temos estas mega famílias que vocês em Portugal têm, que têm 800 primos e não sei quantos, que são todos donos desta casa, não é? Isto... Estás a falar do problema das heranças? Eu tenho consciência que isto faz parte do desafio. E também não têm, e certamente também não têm políticas que permitam que o imóvel vá para o mercado, independentemente de estar completamente ilegal e de ser impossível de o legalizar. Certo? Este é um pequeno detalhe que ajuda tudo aquilo que estavas a dizer. Exato. Ou seja, temos de estar todos muito preocupados com a legalidade dos 2.200 diplomas que os arquitetos têm que lidar diariamente. Mas depois não estamos preocupados com o facto do próprio Estado estar a promover a transação por interesse próprio, não é? De imóveis tão ilegais. E este é um dos pontos que eu acho que a conversa da habitação começa logo a ficar inclinada. Nós estamos a discutir habitação sem o próprio Estado ter um interesse objetivo de dizer que temos que fazer uma coisa muito objetiva. E eu pergunto porque é que continuamos a pagar IMIs e IMTs. Isso dependia do Estado. Se há um problema grave de habitação, porque é que o IMT não é temporariamente abolido ou em algumas circunstâncias? Porque a partir daqui, na realidade, é assim, as casas continuam a ser mais altas, certo? Mas uma pessoa compra um apartamento e depois já tem que pagar um imposto sobre a compra. A Noruega tem, a cidade de Oslo tem mais ou menos as mesmas dificuldades em relação ao preço das casas comparado com os ordenados. O ordenado é 4 vezes mais alto que em Portugal e o preço por metro quadrado, em vez de ser 3 mil, são 12 mil. A dificuldade de entrar no mercado e comprar casas é a mesma em Oslo. É por outras razões, não é pelo turismo. Mas o Noruega não é um bom exemplo de casas, de ter propriedades ou casas acessíveis para as pessoas que precisamos que vivam também e façam parte das nossas cidades, que são os trabalhadores,
o carpinteiro e a enfermeira, que são todas as pessoas normais, nem por falar dos pais solteiros, não é? Para eles é impossível. Peço desculpa pela interrupção, mas há um mercado de arrendamento que não existe cá. Há essa dificuldade na Noruega de aceder, de comprar habitação, não é? Devido aos preços. Mas se calhar há um mercado de arrendamento que não existe cá. Por exemplo, em Oslo. Sim, mas o preço também não é justo. É um desafio. É um desafio lá como aqui. Mas eu já agora, então pegando nisso, já estou aqui a adiantar. Tenho aqui à minha frente a Estratégia Local de Habitação 2020-2030 do município de Portimão, que foi feita em 2019. E pegando nas palavras da Christine, por exemplo, aqui no sumário executivo, logo no início, temos que a segunda dinâmica é a retração de funcionários do Estado e de empresas em se instalarem ou permanecerem em Portimão em virtude da impossibilidade dos respectivos trabalhadores encontrarem habitação a preços razoáveis, seja por arrendamento, seja por aquisição. Isto foi em 2000, feito em 2019, a estratégia seria para 2020, 2030, estamos em 2026. Pronto, não está aqui ninguém do município, nós convidámos o Presidente da Câmara e o Vereador da Habitação para estarem aqui para também darem a sua visão sobre o tema da habitação. Por isso, o que eu tenho aqui é um pouco é a estratégia local, mas o que é facto é que nós vemos, a minha mulher é professora, a minha cunhada é enfermeira e uma dificuldade, por exemplo, destas profissões de atrair pessoas para ficar aqui. E depois, colateralmente, faltam pessoas na escola, colateralmente, faltam enfermeiros nos hospitais. Como é que nós podemos, quais são as soluções para tentar combater isso que a Cristina estava a dizer? Não pode ser só para a gama alta, mas também o português. O Paulo Maio, que chegou aqui em 2004, não sei se sois o Paulo Maio e a sua esposa que chegaram aqui em 2004, se calhar hoje tinham conseguido estar aqui. Como é que nós conseguimos, e aqui, Caetano, já agora tu estás como deputado da Assembleia Municipal, também qual é a visão do Caetano e do CDS para este tipo de questões? Paulo, antes de mais, obrigado pelo convite, boa noite a todos. Eu queria cumprimentar quem está aqui, quem nos ouve lá em casa e agradecer-vos o convite, assim um bocadinho inopinado, mas pronto, estou cá com todo o gosto. Eu vou falar aqui, aquilo que vou dizer é em nome pessoal, não vou representar nem partidos, nem órgãos. Aliás, devia cá estar alguém do Executivo, porque eles sei que têm que responder pela política e pela estratégia e pelo que está a ser feito a nível de habitação no Conselho, ou não. E portanto vou dizer aquilo que penso sobre o assunto. E já ouvi aqui coisas interessantes e que, enfim, em grande medida vou de encontro a algumas ideias também que tenho sobre isto. Eu começava aqui há umas décadas atrás. Nós temos uma Constituição que fez agora 50 anos e que tem lá um direito à habitação, não é? Tem lá uma normazinha, é um direito social que diz que todos têm direito a uma habitação condigna. Mas depois a verdade é que nos últimos 50 anos, verdadeiramente, não tivemos uma política pública de habitação em Portugal. Confundiu-se muitas vezes, e isto atravessou diversos governos, diversas cores partidárias, portanto, não é uma crítica, não é o governo A, B ou C, foi comum a muitos governos de diversas cores, privilegiou-se a questão fiscal, como se costuma dizer, a fiscalidade, que é um termo que faz um bocadinho de confusão, e de comichão também, a fiscalidade em detrimento de uma política pública. Ora, o que é uma política pública, neste caso de habitação? É avaliar aquilo que é necessário em termos de exigências e procurar soluções para cumprir o desígnio que está na Constituição, o direito que está na Constituição. E nós, se olharmos para os últimos 50 anos e se recuarmos mais umas décadas, o que é que temos? Temos aqui um paradigma em relação ao direito de propriedade sobre casas, sobre habitação, que assentava fundamentalmente nas heranças, ou seja, as casas passavam de geração em geração, enfim, permaneciam muitas vezes na mesma família. Havia, até certo ponto, havia um mercado de arrendamento que funcionava, até que houve uma triste medida que foi congelar as rendas. E isso paralisou completamente o mercado de arrendamento. E depois, a seguir à
aquele boom fruto da adesão à então CE, agora a União Europeia, com o crédito bonificado e tudo mais. No início dos anos 90, assistiu-se aqui a privilegiar o crédito bonificado e crédito barato, que toda a gente podia ser proprietário de uma casa. E isto fez com que se esquecesse completamente o mercado de arrendamento urbano. Ora, nós o que temos aqui, já disse, temos uma ausência quase total de uma política pública de habitação no país. Isto, a uma escala de 40, 50 anos, redundou naquilo que temos hoje. Ou seja, foi quase que a tempestade perfeita. E depois temos aqui também outras questões que têm a ver com, o Ricardo disse aqui uma coisa que é importantíssima e que nós somos um bocadinho avessos, à boa maneira portuguesa, que é a questão, mais que o planeamento, é a questão do ordenamento do território. Nós hoje em dia temos os famosos PDMs, Planos Diretores Municipais. Temos pouquíssimos PDMs de segunda geração, revistos. Ainda para mais quando, desde 2014, os PDMs assentam sobretudo numa visão estratégica, numa componente estratégica, onde, entre outras coisas, está a habitação, ou deve estar a habitação também. E, portanto, nós andamos aqui em muitos conceitos, Portimão incluído, mas não só. Por acaso temos aqui algumas exceções no Algarve, temos Silves, temos Lagoa, temos Lagos, é um caso... Exceções a nível de? De PDMs de segunda geração. Certo. Mas são poucos, a nível nacional. Dos 208 concelhos que estamos a nível do país, eu não quero arriscar, mas se calhar... Lagos teve não sei quantos anos... Mas Lagos é mau exemplo porque nós... Esteve sem PDM. Exatamente, pronto. Verdadeiramente nunca teve um PDM de primeira geração, não é? Pronto. Tive suspenso por outras razões que agora não vem aqui ao caso. E, portanto, a estratégia que o Paulo falava ainda há bocadinho foi, no fundo, uma coisa, no primeiro momento, para responder a uma exigência legal, porque o Conselho tinha que ter uma estratégia local de habitação, e, no segundo momento, para aceder a fundos de IRU. O que é que nós temos aqui em Portimão, ou melhor, o que é que nós não temos, e já foi aqui também dito, e que deveríamos ter? É incentivos e medidas públicas para dinamizar o mercado de arrendamento urbano, nomeadamente no centro da cidade. Nós, na Assembleia, há não sei quantos anos, propusemos várias vezes que em sede de IMI fosse aplicada uma coisa que está prevista no Código do IMI, que são as majorações e minorações da taxa de IMI. Majorações para imóveis devolutos, ou seja, imóveis no centro da cidade que estejam desocupados, e os proprietários, se não os colocassem no mercado de arrendamento ou não os ocupassem, teriam que pagar mais IMI, uma taxa acrescida de IMI, e minorações para quem tivesse imóveis no centro da cidade e os colocasse no mercado de arrendamento de longa duração, designadamente para casais jovens, até 35, 40 anos. Isto para quê? Para, lá está, dinamizar o mercado de arrendamento e para fixar pessoas mais jovens no centro da cidade. E trazer vida e trazer dinâmicas ao centro da cidade. Mas, há aqui uma questão que também já tenho falado variedíssimas vezes, já apresentei uma proposta sobre isso também aqui há uns anos, que é a criação de um fundo municipal de imóveis para arrendamento. Uma coisa, à luz daquilo que fez em Lisboa aqui há uns anos, creio que na altura do Fernando Menina, que é uma coisa relativamente simples e que funcionou durante algum tempo. Que era o quê? Imaginemos um grupo de pessoas que têm imóveis que querem arrendar. No lugar de pôr os imóveis no mercado de arrendamento e correr o risco de não receber rendas, de os inquilinos destruírem as casas, como acontece muitas vezes, etc., colocava esses imóveis num fundo municipal, gerido pela autarquia, dava autorização para a autarquia subarrendar, a pessoa, portanto, o proprietário recebia à cabeça um montante fixo de renda, o município iria subarrendar um valor mais baixo, necessariamente, e se conseguisse colocar no mercado algumas dezenas de imóveis, no mercado de arrendamento, isso permitiria o quê? Permitiria de uma forma indireta regular, baixando o preço médio do imóvel para arrendamento. Ok. Nunca houve interesse em fazer isso. E a estratégia que o Paulo falou, e que está, enfim, mal, mas está de alguma forma a tentar ser executada, designadamente com as construções que vão aparecer ali no Val de Lagar e tudo mais, já separaram, são sobretudo soluções de compra, que pressupõem necessariamente acesso a crédito. Já vimos aqui há coisa de uma semana que o Governo de Portugal agora vai aqui apertar aqui um bocadinho a malha nos critérios de acesso ao crédito à habitação e, portanto, vai dificultar necessariamente. E, portanto, estamos aqui a persistir no mesmo erro. E não temos, e eu volto a insistir neste ponto, não temos uma verdadeira estratégia nacional
que dinamize e permita dinamizar o mercado da Já agora, Caetano, se me permite... Deixa-me só dizer isto. Certo, eu vou dar um exemplo que não é da Noruega, mas podia ser dos países nórdicos, mas é do centro da Europa. O maior proprietário na Áustria de imóveis que estão arrendados é o município de Viena. É o maior proprietário a nível nacional de imóveis que estão no mercado de arrendamento. E, portanto, nós aqui não temos, enfim, tirando uma outra exceção, não temos câmaras municipais que assumem esse papel ativo. Há aqui uma sacralização, desculpem aqui a expressão, mas uma sacralização do mercado. O mercado resolve tudo. E deixamos tudo ao mercado. Eu estava aqui a dizer antes do programa começar, não sou, enfim, economicamente não sou liberal, serei talvez um bocadinho liberal em termos sociais, e, portanto, não acredito que o mercado resolva tudo. Acredito que o mercado deve ter um papel importante, mas o Estado tem um papel fundamental em corrigir e controlar as distorções que o mercado necessariamente introduz. Porque o mercado, no limite, depois funciona para quem tem dinheiro e capacidade de investimento. Quem não tem dinheiro depois, como acontece infelizmente muitas vezes aqui em Portugal, no acesso à habitação, fica prejudicado. E vou passar a palavra a outra pessoa. Senão... Deixa-me só aqui, e depois passo a palavra ao Ricardo, pegando no exemplo que estavas a dar do Val Lagar, que por acaso a Plano está a construir, o Luís depois também pode... O projeto, pronto, está... É o concurso para a atribuição de habitações em regime de venda a custos controlados. E eu também deixo aqui em cima da mesa, mas depois falem a seguir, se preços de T1s entre 129 a 153 mil euros, T2 entre 194 mil euros a 230 mil euros e T3 a partir dos 265 mil euros, se poderemos chamar custos controlados, ou é um bocado custos descontrolados, que será que o cidadão que aqui no Algarve ganha 1.320 euros, se isto tem lógica? Eu acho que pelo menos é coerente com aquilo, com as políticas que nós temos vindo a ter, com a questão do ordenamento do território. O meu colega estava a falar, e eu não resisti, nós agora na nossa terceira revista, que foi lançada agora há relativamente poucos dias, nós temos lá até vou dizer a página 60, porque eu lembrei-me disso e isto tem que ser partilhado convosco, para vocês perceberem como é que este país é planeado. A 3 de agosto de 2007 é publicado o Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve. Foi o primeiro protótipo. A 4 de setembro desse mesmo ano foi publicado o Plano Nacional de Política do Ordenamento do Território. Primeiro sai o regional, depois sai o nacional. Em 4 de setembro sai o Regime Jurídico de Urbanização e Edificação. Em 2008 sai, a 11 de março, a portaria. Era aquilo que estávamos a dizer. Portanto, tivemos aqui um outro hiato, sem saber o que é que podíamos fazer. E depois, coincidência das coincidências, a 30 de maio e posteriormente a 11 de agosto, sai a Lei de Bases do Solo, que é a Lei de Base Geral da Política Pública de Solos do Ordenamento do Território, que é a mesma que foi aplicada há 2 anos. Depois passámos por uma pandemia. A gente esquece da questão da pandemia. Portanto, aquela clássica norma de o ensino em Portugal foi pensado no século XIX, posto em prática do século XX e continuamos a atuar o mesmo no século XXI, eu aqui diria que as políticas do território estão a ser postas em prática pensadas em 2014, antes de uma pandemia. Meus caros, isto é o que temos. Não podemos esperar melhorias se a própria organização do Estado, dos planos gerais do ordenamento do território, são esta anarquia. Ricardo, mas eu peço desculpa, mas são 2014, mas desde 2014 quantos PDMs é que foram revistos? Quantos PROTs é que foram revistos? Não foram. PROTs não há nenhum, atenção. PDMs, dos 308, como eu disse ainda agora, se tiverem 15% revistos, se calhar é muito. E em bom rigor, depois de uma pandemia, não deviam estar todos a ser revistos? Perguntou. Não, já antes da pandemia deviam estar. Eu sei, já antes. Eles têm 10 anos para ser revistos. Pois. Para ser atualizados, digamos assim. Sim, mas, quer dizer, enfim, e há aí outra questão, quer dizer, o próprio PROT está completamente desfasado. O PROT é de 2008, se não me engano.
se não me falha a memória. Sim. Pelo menos a revisão. 2016, A revisão, se não me engano, é 2008, eu estava na Assembleia. Aliás, a revisão foi aprovada no último dia, tinha que ser feita até 31 de dezembro, foi no último dia do ano e tivemos uma reunião no último dia do ano por causa disso. Mas já agora, Caetano, sei que tu sabes que eu não consegui encontrar esses dados. Pronto, se calhar existem, eu não consegui encontrar. Mas Portimão, a nível de habitação que pertence ao município, ao concelho, pertence ao Estado, vamos pôr Estado Central e também Estado, há algum, está inventariado, isso não poderia ir para o mercado, por exemplo, para trazer para custos mais baixos para profissionais, como diz, a própria estratégia com a falta aqui. Portimão tem uma série de imóveis, nomeadamente frações autónomas, que estão destinadas, são uma espécie de casas de função, estão destinadas a polícias, a médicos, a professores. Depois tem, enfim, umas dezenas de imóveis que estão no mercado de arrendamento para rendas sociais, fundamentalmente. E rendas apoiadas algumas, mas fundamentalmente para rendas sociais. O que é que são rendas sociais? São pessoas que têm carências sociais e comprovadamente têm essas carências e que pagam rendas baixíssimas para ocupar essas casas. Muitas vezes são casas que têm condições muito deficientes, digamos assim. E parece que agora, no âmbito dessa estratégia, há aqui uma vontade e uma intenção de construir algumas casas na Coca Maravilhas para arrendamento, mas eu agora não tenho aqui os números. No universo de casas que vão surgir é uma porcentagem bastante baixa. E creio também, foi falado aqui há poucos meses, no bairro Pontal também vão criar um edifício com apartamentos para arrendamento. Aquilo que não existe e que existe noutros concelhos são duas coisas. É a aquisição por parte do município de imóveis que estão no mercado, nomeadamente através do exercício de preferência, para depois colocá-los no arrendamento, no mercado de arrendamento normal. Porque nem toda a gente tem condições para ter uma renda de 15 ou 20 euros nas rendas sociais. Vamos imaginar uma grávida familiar com rendimentos médios, que ganha 800, 900 mil euros, não é? Nem é propriamente um grande salário, mas digamos que é o rendimento médio. Que pode pagar 200 ou 300 euros por uma renda, eventualmente. Não há imóveis em Portimão, nomeadamente públicos, para esse tipo de mercado, para esse tipo de utentes, de municípios. Ou há renda social, que são pessoas sem recursos financeiros, que pagam rendas baixíssimas, ou depois temos as pessoas que eventualmente conseguem entrar no mercado de arrendamento e pagam rendas, enfim, exorbitantes. Um T2 hoje em dia está a ser arrendado por 800, 900 euros em Portimão. E muitas vezes já foi aqui falado com a condicionante que é entre novembro e abril. Porque depois as pessoas têm que sair em maio. Sim. Porque, eu passei por isso. Exatamente. Em 2004 já. E eu vou aqui passar o microfone, senão depois o coitado do Luís ainda não falou. Coitado do Luís ainda não falou. Então, Luís, desculpa lá, ainda não falaste e isto está quase a chegar às 10 horas. Vamos falar de coisas até um bocadinho não tão pesadas, mas que já foram aqui abordadas, né? Que é a outra pata desta conversa, que é a qualidade de vida. As pessoas estão da sustentabilidade, da falta de espaços verdes, que foi aqui em Portimão, pode ser que um dia, quando eu for velhinho, não sei, possa ver que haja aquele parque urbano do Morgado, do Barranco do Rodrigo, que é por acaso é à frente da minha casa. O Luís está aqui, um pouco como eu, um pouco como cidadão, a participar num projeto em Lagos, que é o Lagos Mais Verde, e que tem um parque, a criação de um parque. Isto está tudo ligado, não é? Só para fazer a ponte, portanto, eu vivo numa freguesia no Algarve, onde há 7.500 fogos, com residentes fiscais 1.400, os outros todos são segunda habitação, e há 4.300 habitantes, portanto é um rácio completamente ao contrário, há mais habitação do que pessoas. E como a Cristi diz, se o problema disto for dinheiro, basta taxar a quem não paga impostos aqui. Se não aproveitarmos esta oportunidade, não haverá outra. Isto é uma época de ouro para o Algarve. Não sei como é que a gente não
consegue encontrar uma solução. Mas deixa-me lá falar do Parque Verde. Não, mas porque... já agora também, se quiseres, ainda tens aqui uns minutos. Não, a Lagos Mais Verde também se preocupa com algumas coisas destas. Bom, mas apresentar o Parque Verde é uma coisa muito simples. Lagos é uma cidade sem árvores e as poucas que tem às vezes são cortadas. E há um espaço nobre, para quem conhece, junto à escola a escola Sofia de Melo Brainer e junto à Câmara Municipal, portanto é uma zona nobre da cidade e há 15 anos que não tem utilização. E a Joana Correia, que foi a primeira pessoa que teve a ideia deste parque, andou naquele espaço há uns anos. Era uma escola, portanto tem uma relação emocional com o espaço, várias gerações de pessoas de Lagos têm essa relação. E pensámos que isto não pode continuar e, portanto, vamos propor fazer uma zona verde aqui. E, portanto, basicamente é isto. Enfim, pensámos um bocadinho e, portanto, temos preocupações com flora autóctone, etc. Mas, portanto, de uma maneira geral, como alguém disse, enfim, primeiro quero também agradecer a Rádio Portimão nos ter convidado e a Cidade Participativa em concreto. Nós somos um projeto cívico de intervenção, com preocupações de inclusão, etc. E muito obrigado pela vossa generosidade, especialmente porque não somos de Lagos, mas como já alguém disse aqui num programa anterior, as marés, os ventos e os animais não fazem ideia de onde é que é a fronteira, não é? E também as pessoas que passam nas estradas e onde moram e onde trabalham não ligam muito à administração, à divisão administrativa e bem percebi, algumas destas soluções podem levar a pensar a organização administrativa deste país, que é uma coisa que a gente tende a não discutir, não é? Ou, por outra, só se discute como bandeira alguns a regionalização e há imensas formas de resolver isto. Portanto, a gente comparar a divisão administrativa de Portugal com a Noruega ou com a Áustria pode ser o que para perceber o elemento diferenciador de que é que as coisas funcionam de uma determinada maneira ou não. Mas, enfim, voltando, portanto, há uma exigência, todos vocês têm que assinar uma petição, a nossa luta já conseguiu uma aprovação por unanimidade na Assembleia Municipal com a nossa visão do Parque Verde, mas isso não é suficiente, como vocês sabem, é preciso a Câmara pôr no orçamento, é preciso ser aprovado, é preciso concretizar, e em Portugal, como já muitos dissemos aqui, há muitos planos e depois empurra-se com a barriga, como nós gostamos de dizer, não sei se a Cristico conhece a expressão, arranja a maneira de não fazer nada e as coisas vão-se adiante, portanto a gente precisa de concretizar. Também sublinhar que o Lagos Mais Verde não tem nenhuma opção partidática, obviamente que nós nos preocupamos com a política de Aristóteles é os problemas da cidade e é resolver o polis, não é? Por isso é que é política, portanto nós com política interessamos-nos, mas somos todos muito diferentes. A petição que eu vos estou a convidar para assinar já foi assinada vocês e a audiência, obviamente, e as pessoas de Lagos que também têm direito a... Luís, se me permites, não te esqueças do que vais dizer, isso é um pouco como a cidade da participação. A cidade da participação é partidária e temos de lá de tudo. Quando digo tudo é que é mesmo de tudo. E eu aqui... pegando aqui na entrevista da Joana... Só não tem pessoas que não prestam, não é? Vamos lá ver, isto é como tudo, a democracia dá trabalho, não é? Ser feliz dá trabalho, a democracia dá trabalho. Não é? E quando estamos com objetivos, mas tirava aqui 2 parágrafos da entrevista da Joana, que me faz um pouco, e que está aqui de Portimão, que acho que encaixa perfeitamente em Portimão. Primeiro, a motivação surgiu ao constatar que o crescimento de Lagos tem sido marcado pela construção destinada ao turismo e à habitação de luxo, evidenciando a falta de espaços dedicados à comunidade. Já foi um pouco aqui abordado. Segundo ponto, que tem muito a ver com Portimão, Lagos precisa de mais espaços verdes para as pessoas que promovam uma melhor qualidade de vida. Os espaços verdes é um meio, a Joana também explica isso muito bem. Portanto, ou seja, o que Lagos precisa é espaços de socialização, espaços onde as pessoas caminhem em segurança, espaços de partilha, espaços de inclusão de grupos vulneráveis. Portanto, o Parque Verde tem esta dimensão emocional. Pronto.
naturalmente também é preciso árvores, não é? Mas é por aí, esta é a nossa ideia. Bom, eu sinto-me aqui muito constrangido porque isto é tudo gente com soluções, não é? Arquitetos, engenheiros e políticos. De uma maneira geral, os arquitetos e engenheiros têm muita facilidade em marcar reuniões com políticos. Os movimentos cívicos é uma dificuldade do caraças, não é? Então ninguém nos ouve, é difícil. Nós sabemos. Eu sei que vocês sabem. Portanto, eu acho que comparativamente com os promotores imobiliários e as pessoas da construção, só mesmo os presidentes dos clubes de futebol é que marcam reuniões com o Presidente da Câmara com mais facilidade do que a malta da promoção imobiliária. Portanto, eu só tenho problemas, mas eu imagino que eles tenham soluções. Mas, de facto, estou a ficar surpreendido, porque acho que não, pá, e já vi aqui arquitetos com uma grande preocupação cívica e, isso é nobre e estou muito contente de partilhar aqui o vosso conhecimento. E ainda dou dois chegas em relação ao Parque Verde. Não é só uma questão de percepção. É assim, há dados científicos que dizem que... E não é só a questão do espaço verde, é o acesso ao espaço verde. Não é? Nós podemos estar próximo e não ser acessível, não é? Mas dizem os estudos internacionais que, mantendo-se a questão do rácio das orações internacionais, há uma diminuição da população à volta de cerca de 5% dos diabetes. E há um aumento de cerca de 30% da questão do bem-estar, uma coisa que pode parecer muito não mensurável, mas é. É importantíssimo, Ricardo. Muitos estudos sobre isso. Para dizer que não é só uma questão de percepção, muitos estudos académicos sobre isso. Exatamente. Portanto, enfim, para terminar, é fácil de perceber, mereceu a unanimidade da nossa Assembleia Municipal, imagino que seja uma coisa difícil, mas as regras são simples, é um espaço que a gente conhece, é preciso respeitar as linhas de água, passa ali uma ribeira que agora está enterrada, mas ainda assim é uma linha de água. O que nós queremos é flora autóctone, houve um incêndio em Lagos no verão passado, como vocês sabem. Eu acho que a gente tem que perceber que às vezes não é fazer depressa, é fazer bem, portanto não é preciso, às vezes já estamos demasiado tarde para deixar a natureza desenvolver-se ou protegê-la tal como está. Isso não acontece. Quando há um incêndio, umas espécies tomam o espaço das outras porque se desenvolvem mais depressa. Eu sou florestal. Bem, tu sabes disto, exatamente, portanto, desculpa, podes explicar isto melhor do que eu, não é? Mas é um espaço, só queria-vos dar esta dimensão, é um espaço de socialização, claramente integrado nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, quer seja a saúde e o bem-estar, a educação na qualidade, a água potável e o saneamento, as cidades e as comunidades sustentáveis, a ação climática, a vida terrestre. Portanto, tudo isso nós procuramos respeitar. Bom, o que é que isto tem a ver com a habitação? Bom, com a qualidade de vida para nós é essencial. Portanto, as pessoas em Lagos, tal como Portimão, diga-se de passagem, mas demograficamente é um concelho envelhecido, com pouca participação cívica também. Os séniores têm dificuldade em sair de casa, há diversos problemas. Se a nossa estrela aqui, só para termos aqui alguns elementos e sair um bocadinho só disto da habitação e pensar na qualidade de vida, fiquem com a noção que, por exemplo, no ranking recentemente publicado das praias Zero Pollution, Portimão tem zero. Tem zero, quer dizer, nenhuma praia não tem poluição. Lagos tem uma. É só uma. Sim. Portanto, é um desastre. Se a gente não preserva as praias, estamos nós aqui preocupados com as aves, o que será que a gente estamos a preservar exatamente? Mas, pronto, enfim, em relação à habitação, eu dei aqui o exemplo, mas eu tenho essencialmente dúvidas e como tenho aqui o papel do cidadão mal preparado, as minhas dúvidas sobre aquilo que já foi feito é um bocadinho assim. Como é que é o financiamento público na Noruega? Porque para mim aqui é assim, o Algarve já provou que este mercado não funciona. A gente já falou aqui muito do mercado. Este mercado é um mercado disfuncional. Onde é que está a procura e onde está a oferta, às vezes é um equívoco danado. Eu sei que os promotores imobiliários simplificam isto, mas para mim é simples. Para um português,
A procura chama-se banco. Os bancos portugueses têm o maior volume de ativos de empréstimo imobiliário de toda a Europa. 70% de um ativo de um banco em Portugal é crédito imobiliário. Isso não existe em mais lado nenhum. Há países onde é 20, há países onde é 15. Estão a ver? Portanto, os bancos em Portugal existem para financiar e especular o mercado. E depois não querem que ele caia. Portanto, isto é uma armadilha, percebem? Tu sabes explicar isto melhor. Isto é uma armadilha. Percebem qual é a armadilha? Porque se um dia o mercado imobiliário cair, os bancos vão à falência. Como já caiu? Nós não fazemos isto porque as pessoas são obrigadas a pagar a casa, mesmo que, apesar da casa ter sido avaliada pelo banco, mesmo que o valor de mercado da casa de um dia para o outro seja inferior àquilo que o banco avaliou, a culpa é das pessoas que têm que pagar o que pediram emprestado. Não é assim em todos os países, não é? É preciso perceber. Portanto, preocupações e as minhas dúvidas para passar, desculpa. Ok. O financiamento, no caso da Noruega, por exemplo, como é que é o financiamento público? Por que não taxar as casas com ocupação, com pessoas que pagam impostos e as outras que só utilizam infraestrutura? De onde é que vem esse fundo e como é que isso se implementa? São este tipo de dúvidas, quer dizer, tenho mais, mas desculpa. Não, então já agora passa aqui. Em relação ao financiamento na Noruega, a situação do imobiliário na Noruega é muito parecida com a de Portugal, infelizmente. Exatamente a mesma coisa. Também não temos casas suficientes. Nós não temos petróleo, que temos este problema. Eu sei, mas nós não temos tanto turismo como vocês têm. Mas o mais interessante é falar de Copenhague, por exemplo, ou Viena, como foi mencionado. Em Viena, 50% da população vive em estas casas com renda controlada. 50%. Isso é um município. Em Copenhague, o município de Copenhague tem o direito de impor, de exigir 25% dos apartamentos nos planos, nos novos edifícios, são só para arrendamento controlado. O que é que isto traz? Isto traz uma mistura de pessoas para aquele edifício. Isto permite que o engenheiro e o arquiteto e o enfermeiro e o senhor que trabalha na fábrica podem viver juntos. E depois eu queria, finalmente, só mencionar mais uma coisa em relação aos espaços verdes. Que isto é uma coisa que na Noruega, por exemplo, faz bem. Pronto. Os edifícios de apartamentos na Noruega é quase como um puzzle de matemática. Porque nós temos que assegurar X metros quadrados de espaço verde para cada apartamento naquele edifício. O carro está sempre na cave. E há poucos. Não há estacionamento para todos os moradores. E temos que acabar com estes edifícios em Portugal, que são aqueles blocos de apartamento que estão rodeados de um parque de estacionamento no meio. Porque isto não cria convívio, isto não cria vida, isto não traz benefícios nenhuns para as pessoas, além de fazer... Bem, eu agora vou ter que interromper, porque está na hora dos nossos compromissos. No entanto, quero dizer que de vez em quando ouviram um crunch, um copo, o que é perfeitamente normal, uma vez que estamos aqui servidos com pastel de bacalhau, choco frito, tosta de sardinha, tosta com queijo, manteiga e presunto, um prego gourmet e água e 2 imperiais. Um formato imbatível. Um formato imbatível, mas neste momento vamos até ao estúdio, daqui a um bocadinho estamos de volta. Ora, estamos cá já na segunda hora, pronto para falar de habitação e qualidade. Espero que os acepipes tenham afinado a garganta, as bebidas tenham lubrificado as cordas vocais e o tema continua. Com o moderador ali aflito com o... Bem, não sei por isto, Carranca, desculpa, como é que se mete isto? Então continua lá a falar que eu já aí vou. Pronto, mas eu vou passar aqui a bola à Cristina para continuar e aqui só com uma pequena frase, um pouco naquilo que tu estavas a dizer e que eu às vezes costumo dizer, que é o seguinte, há muito silêncio nas ruas de Portimão de crianças que não soube, há silêncio porque parece que isto não está nada preparado para as pessoas estarem na rua, já para não falar também que hoje, infelizmente, os pais dão
castram os filhos na vida da rua, mas depois deixam-nos completamente à larga na vida online. Pronto, mas isso é outro tema. Mas há um silêncio absoluto. Porque as ruas é pelo carro. Porque o carro é ainda tem muita importância para o português. Muito mais importância do que a maioria dos outros países na Europa. E isto, para uma norueguesa que vem da cidade onde chove 360 dias ao ano, quase, faz-me muita confusão. Sim, tivemos um inverno onde choveu muito, mas não há ciclovias, não há bicicletas nas escolas. Os miúdos já não vão de bicicleta para as escolas, porque os pais levam-os de carro. Os miúdos não vão brincar na rua, porque a rua está cheia de carros. A rua tem carros estacionados em todos os passeios, por isso quando eu tenho a sorte de viver no centro de Alvor. Eu vivo no bairro Salto Alvor e eu vou a pé com os meus filhos para as escolas, eu vou a pé para a farmácia, eu vou a pé ao supermercado, eu vou a pé ao talho, eu vou a pé para todo lado. Mas eu vou no meio da estrada, porque o passeio ou está cheio de árvores ou está cheio de carros. Por isso nós temos que devolver as ruas e as cidades e as aldeias às pessoas. Cristian, mas peço desculpa interromper, mas não é só a questão dos carros. Os carros é evidente, mas há aqui uma coisa que existia há 40 anos, há 30, que são espaços públicos de socialização das pessoas. Onde as pessoas podem conviver na rua. Jardins, enfim, áreas ou zonas que não passam carros, áreas pedonais, onde as pessoas podem jogar à bola, possam correr, possam falar, juntar-se, etc. E depois temos aqui uma coisa também. Os portugueses, e é preciso dizer isto também, os portugueses, contrariamente ao que acontece, por exemplo, com os espanhóis, têm o hábito de acabam de trabalhar e enfiam-se em casa. E nós, é verdade, temos um clima péssimo, não é? Um clima muito agressivo, particularmente de inverno, neva, faz frio, quase 7 meses por ano, não é? Isto é uma coisa tremenda, esta região aqui, e as pessoas metem-se em casa. Mas vamos aqui ao lado aqui, ao Elva, à Sevilha, por exemplo. Quando se saem do trabalho, vão beber uma copa, como eles dizem, vão comer uma tapazinha e depois às vezes vão jantar fora, mas quando vão jantar fora vão às 8 ou às 9 para casa. E então já foram buscar os filhos à escola também. E quando está a chover e está frio, vão para a rua na mesma. E aqui temos esta coisa de... Antigamente era as telenovelas, agora é a Netflix. Quando não é a Netflix é o Facebook, quando não é o Facebook é o Instagram. E há sempre uma desculpa para as pessoas estarem enfiadas em casa, ligadas às Mas, ok, Caetano, se me permites, eu que trabalhei com os espanhóis durante 13 anos, é a cultura de calha, e eles têm festa, nós temos o fado. Né? Eu acho que aí, sociologicamente, eu ainda agora estive na feira de Sevilha, e é brutal a quantidade de gente que estava na... Mas a Feira de Sevilha é um expoente máximo, digamos assim, da tal fiesta que tu falavas. Mas eu, a penúltima vez que fui a Sevilha foi no último fim de semana do ano passado, em dezembro. Chovia bastante bem à noite, um sábado à noite, e as ruas estavam cheias de gente. Mas a pergunta até podia ser que então, se nós trouxéssemos para cá um conjunto de espanhóis, eles tinham sítio para ir fazer a vida que fazem em Espanha? Não, há uma série de movimentos, na minha opinião. Eu, por acaso, o associativismo tem uma ligação com isso e eu estudei alguma coisa disso. Não foi sempre assim. A vida social, e no Algarve também, embora o Algarve tenha algumas características particulares, como é evidente, a vida social das pessoas, quando têm uma unidade de produção onde se encontram a trabalhar todos os dias mais gente, as pessoas partilham. E muitas das vezes, quer dizer, o meu pai trabalhava numa fábrica e era dirigente associativo de clubes de futebol e discutia durante o trabalho, quando ia beber um café, soluções da associação cultural ou do clube desportivo. O movimento associativo e os movimentos, portanto, as pessoas estão todas à procura de uma grande identidade, isto é um problema vasto, não é? E quase sempre... Hoje em dia a identidade é uma coisa interior, não é? Eu quero saber quem eu sou e tenho tanta coisa para onde decidir, não é? Qual é o meu género, se sou demissexual ou depravado, enfim, várias opções que as pessoas têm e andamos à procura disso. Bom, a comunidade, os vizinhos, faz parte da identidade e também fazia aqui. Não é, quer dizer, por isso é que a gente tem o orgulho que temos nas nossas cidades. Isso não foi sempre assim.
Não foi sempre assim. Podemos não ser iguais aos espanhóis, mas existia uma identidade coletiva. Não foi sempre assim como? As pessoas saíam antigamente. As pessoas saíam. Socializavam, Exatamente. Pronto. E, portanto, porque agora se juntam mais no centro comercial, e se não houver, olha, em Lagos não há centro comercial, não é? Vêm todos a Portimão, exatamente. Mas, desculpem falar de Lagos, falar em Lagos, que de uma certa forma, caracterizar socialmente Lagos é um conjunto de vários guetos. O gueto dos italianos, o gueto dos holandeses, o gueto dos ingleses, os portugueses do Algarve, os portugueses que não são do Algarve. Esta gente não partilha os mesmos espaços, não são dos mesmos clubes desportivos, não praticam a mesma praia. As pessoas de Lagos, se os convidares para ir beber um copo à luz, há pessoas que dizem, eu não gosto de ir lá, aquilo é só estrangeiros. Isto é uma bomba relógio. A mim não me sai da cabeça o problema de, como é que se chamava? Torre Pacheco, não é? O sítio onde houve violência o ano passado em Espanha. Violência racista. Sim. Isto é uma bomba relógio. Se a gente, isto não chega à integração, não é? Desculpa, isto é enfim, um lugar comum. Portanto, a gente... Não chega é uma palavra muito forte nessa frase. Desculpa. Não era a minha intenção. Isto ter políticos é sempre um perigo. Mas a integração não é suficiente. A gente não tem que só tolerar as pessoas que existem que são diferentes de mim. A gente tem que partilhar uma identidade. Isso chama-se inclusão. Portanto, inclusão é garantir que grupos desfavorecidos participam na construção de um espetáculo, que participam nas decisões coletivas. Nós, na Lagos Mais Verde, sabemos pouco de quase tudo, estão a perceber a ideia. A gente acha que tem uma voz. Achamos é que somos essenciais para ser ouvidos e participados, nós e todos, não é? Portanto, o que nós queremos não é só criar um parque verde, é que ele tenha uma gestão coletiva. Não é para excluir o município. Portanto, ou seja, vamos assumir, a gente quer que o município pague uma coisa que também está envolvido na gestão, mas que tenha um plano de atividades e que a sociedade está envolvida. Há um modelo de governance por trás do Parque Verde. Estão a perceber? Pronto, mas não quero entrar em muitos pormenores para não ocupar demasiado espaço. Mas combater os guetos e transformar os espaços e o território numa identidade coletiva é fundamental. A mobilidade também é uma questão fundamental. Isso no Algarve é um desastre. Não, é tudo um desastre. É tudo um desastre. Mas os problemas, como alguém já aqui disse, não sei se é habitação. A qualidade de vida é quase tudo. O problema é a economia, vamos lhe chamar sustentabilidade. Sustentabilidade económica, as pessoas precisam de emprego, se houver emprego compram uma casa melhor, temos que ver onde é que as vamos construir, é uma série de problemas. Mas nesta altura, isto é uma época de ouro para a zona onde a gente vive. Então temos guerras, que na verdade, a ver que se ninguém nos ouve, isto às vezes é politicamente perigoso dizer isto, a gente devia, estão a ver, o Hamas são nossos parceiros, não é? Estão a ver, enquanto houver guerra do Hamas, há mais turistas no Algarve, certo? Há muitos estrangeiros que pensam que Marrocos é perto do Hamas, estão a ver a ideia. Quem diz do Hamas diz o Putin, diz não sei o quê. Não ponhas aqui outra vez a coisa... Luís, deixa-me só... Não tem nada a ver. Estão a ver? Deixa-me só aqui pegar aqui em uma ou duas coisas que tu disseste, e já agora isso sabe-se, pronto, vocês saberão isso melhor do que eu, né? Em 2011, quando foi aquelas questões do ISIS atacar aqui na região do Magreb, aqui nós ficámos beneficiados com isso. Mas falou-se aí de uma questão que me faz lembrar algo que existiu em Lisboa, ali nos anos 70, que era as cooperativas, era a SAL. Pronto. Sei que a Câmara de Matosinhos também está a começar ou tem um projeto com isso. Entre as várias... A SAL é um movimento de arquitetura, se calhar ali o Ricardo depois... mas eu sei que pronto. Mas aqui, falando aqui, eventualmente algumas soluções que se possam de se pôr aqui em cima da mesa, porque temos esta mania de nós queremos todos ficar com uma casa, né? Mas dos arrendamentos, as cooperativas poderão também ser uma solução, ou outra habitação coletiva, que também vi aqui com o Luís. Que outras soluções poderão existir também para dar resposta
que é o problema da habitação? É assim, nós temos já alguns programas, a Habitação de Custos Controlados, que estava a falar há pouco, é um programa com um conjunto de regras com o objetivo de tentar servir a esse propósito. Existem outros programas, como o programa da renda acessível, exato, sim, e o que eu acho é que nós temos que explorar outras formas de encarar a habitação sem essa questão da posse. Portanto, nós ainda estamos muito agarrados a este modelo em que uma habitação é uma casa. E na Constituição está consagrado que a habitação é um direito fundamental, a habitação condigna, mas não diz lá que eu tenho que ter uma casa no centro de Lisboa. Pronto, então, temos que ser proprietários. Nem temos que ser proprietários dela. É Exato, sim. Pronto. E então, eu acho que no Algarve, portanto, se nós tentarmos separar isto um bocadinho, portanto, há problemas que são estruturais. Mas agora, desculpa lá, mas não fomos empurrados para isso? Mas, desculpa, não cortando aqui o raciocínio, óbvio, para sermos proprietários. Sim, é a única alternativa, não é? Peço desculpa, eu ainda há bocado de falar nisso. Enfim, no início dos anos 90, toda a gente foi convencida que podia ser proprietário de uma casa. O crédito bonificado era bastante acessível, ainda agora estava a dizer que no intervalo. A única vez que comprei casa foi nessa altura e só não ofereceram aos mobílios, entre aspas, obviamente tive que pagar as prestações ao banco, mas em termos de incentivos não ofereceram aos mobílios para pôr dentro da casa. Porque aquilo era tudo facilitado. Mas agora, desculpa, Luís, continua. Sim, não, estava a dizer que, ou seja, nós temos, por exemplo, há outros países que têm outros modelos, o Build to Rent, portanto, há uma série de formas de conseguirmos O Build to Rent, que é, eu vou construir este edifício, mas eu não posso vender frações. Pronto, eu vou construir este edifício, eu, proprietário, seja o Estado, seja o privado, seja quem for, Mas isso vai ser faz um edifício em que não é permitido vender individualmente aquela fração e então estamos um bocadinho saindo um bocadinho desta especulação imobiliária. O problema da habitação, custos controlados, nós já construímos muitos edifícios a custos controlados e a pessoa que adquire a fração durante 5 anos não pode nem arrendar nem vender. Ao final de 5 anos ela está no mercado livre. Portanto, este investimento dura 5 anos. Portanto, nós estamos a fazer um investimento público que dura 5 anos. Ao fim de 5 anos, acabou. E leva 3 ou 4 anos a construir. Não é? Portanto, Ricardo, estás aí? Não, estou porque chegando à habitação, né, já demos aqui várias voltas, e sendo muito objetivo em relação à habitação, o grande problema da habitação é que este modelo é completamente saturado. Isso. E é assim, basta qualquer comum mortal ir ao Idealista ou qualquer outra plataforma e percebe que é a história de é tudo de luxo, sabendo nós técnicos que muitas das vezes não há luxo nenhum. São imóveis que são, muitos deles, ilegais, impossibilitados de serem legalizáveis. Ilegais porquê? Porque o mercado permite fazer transação de imóveis que não estão legalizados nos municípios. Paredes de pelador, tem... Não, tem mais um piso. Esperam em garagens, não Tem sei o mais quê, um toda a piso. gente faz. Tem isso. Nos centros históricos acontece isso. Selvagem. Em vez de... Ainda há pouco tempo, um cliente meu sueco dizia-me que, pá, não, eu fiquei com a casa, sei que eu fiz lá uma janela, eu queria legalizar a casa e, entretanto, eu disse, pois, o problema não é a janela, o problema é você ter um primeiro piso, você já o comprou assim e ele não pode ser legalizado. Ok. Não? E isto acontece muito. Mas voltando à questão dos modelos, o problema aqui é que este modelo está saturado. O preço da habitação é alto porque o modelo está saturado. Porque promove sempre exatamente o mesmo, da mesma maneira, em qualquer lado. Não existe oferta de outras tipologias, como o meu colega estava a dizer, seja para arrendar, seja build to rent, seja público, seja privado. Não existe... Ricardo, mas como é que nós não conseguimos encontrar uma solução nesta conjuntura? Não existe a promoção do Estado em relação à questão do bem-estar e um pouco àquilo que estavam a defender, que existe, por exemplo, em para ter uma noção, o departamento urbanístico das cidades em Inglaterra está dentro do National Health System. Quem desenha as cidades é o departamento urbanístico do Sistema Nacional de Saúde, lá para tentar trazer isso para cá. Vende-se proximidade a espaços verdes, tem valor de mercado. É a cidade dos 15 minutos? Não interessa muito os modelos, pode ser dos 15 minutos, pode ser as cidades verdes do Ebenezer Howard, pode ser muita coisa, não é isso que está aqui muito em causa. O que está em causa é que existe um modelo que é implementado e que se tira mais valias desse modelo. No caso de Londres é a questão dos espaços verdes e do bem-estar, tal e qual como é em Copenhaga. Não é? Copenhaga tem uma coisa fantástica que funciona
super bem que eu continuo a não perceber como é que não se aplica este modelo nórdico do Ian Gell no Algarve. É assustador não perceber. Desculpa lá, Ricardo. Ian Gell, o que é? Ian Gell é um urbanista, Ok. é um urbanista dinamarquês que, na realidade, isto para tentar explicar de um modo mais simples possível, as cidades são para as pessoas, não são para os carros. Portanto, as cidades têm que ser pensadas para as pessoas. Portanto, os restos de todos os investimentos são para ter espaços comerciais ou de serviço. Não existem logradores. Os logradores são para ser utilizados como espaço de vivência desses espaços de serviço e comércio. Era o que se estava a dizer, é que todos os logradouros são públicos porque são jardins onde há um pequeno café, os miúdos podem jogar à bola, podem fazer patanca, o que vocês quiserem. Os edifícios não têm mais de 4 pisos, porque a partir dos 4 pisos e deixa de haver uma relação humana e sensorial, ou seja, isto são dados científicos, não estamos... Isto não é a percepção, não é a loucura de um arquiteto ou de um urbanista que o faz. Porque há muito tempo que a arquitetura deixou de ser... Pode haver os rasgos de como é que se interpreta a questão artística da coisa, mas existem dados científicos, do mesmo modo que existe legislação. E daí dizer... E a visão pública é integrada. A visão pública é integrada. É sempre integrada. É sempre aquele grande slogan que é as cidades existem para as pessoas. E as pessoas têm um tempo de vida para as usarem. Já agora nem tudo o que está lá fora é bom, não é? Os franceses, por exemplo, fizeram as neiras grossas, concordo? Toda a gente faz as neiras grossas. Nós aqui fazemos todos os dias. Não, mas nós devíamos aprender era com as asneiras grossas dos outros. Sim, mas eu não as faço. O problema muitas vezes é esse, mas não é só na habitação, também noutros, é transversal. Mas acho que é um pouco isso que... Eu acho também que nós estamos a comparar, se calhar, o Algarve com Copenhague, Oslo, outras capitais europeias. Se calhar faz pouco sentido, não é? Quando aquilo é uma porcaria e o Algarve é creme de la creme, só não é porque não quer, não é? É isso que queres dizer? Não, o que eu quero dizer é que o Algarve, a habitação do Algarve, ou seja, a habitação ou a casa serve 2 propósitos, habitar e investimento. E nós, no fundo, estamos a usar o mesmo produto para 2 fins. E o problema está aí. Não é? Portanto, nós temos este produto, há quem compre várias frações, do mesmo edifício, ele não vai habitar as 4 ou 5 frações que as compra. Mas paga os mesmos impostos de igual paga exatamente os mesmos impostos e há uma externalidade negativa no facto de nós colidirmos este direito fundamental à habitação com este investimento. E o Algarve, historicamente, foi, no fundo, paga esse preço, não é? Se calhar nos anos 80 nós tínhamos muito pouca segunda habitação no Algarve, ou tínhamos, os ingleses faziam em time sharing, que não tinham dinheiro para comprar uma casa e isso não pressionava o mercado. Houve uma altura em que depois começaram os franceses a comprar casas, já tinham mais poder de compra, o valor do imóvel volta a subir. Agora, pós-Covid, temos os nórdicos, os americanos, que têm ainda mais poder de compra e que compram e voltam a subir o preço das habitações. Portanto, nós estamos a comparar 2 coisas, não é? Quando temos o mesmo produto que serve 2 fins. A questão é que nós temos que conseguir separar isto. Não é? Nós temos que conseguir separar o que é investimento e o que é habitação. E aquilo que é habitação é para habitar. Mas a conjuntura mudou, a nossa cabeça é que tem um 90% de legado histórico e ainda estamos no tempo em que o Algarve era depois do monte, é isso? Sim, só que a questão é que se eu for investidor e se eu for construir um produto, não é? Se eu posso vender este produto, esta garrafa, por um preço, porque é que eu vou vender por um preço mais baixo? Não tenho nenhum incentivo para vender este produto por um preço mais baixo. Portanto, este produto serve 2 fins. Há um dos fins que me gera muito mais retorno. Porque é que eu vou construir este produto para vender pelo outro fim? Por nobreza? Isso não acontece, não é? Por isso é que a parte pública tem aqui um papel fundamental em tentar fazer isto. E depois é a questão também das políticas públicas, que nós não temos numa política pública sempre sobre a habitação, vamos tendo uma coisa aqui e ali, agora muda-se na fiscalidade, agora de repente o BIM vai ser a salvação também, portanto vamos descobrindo assim uma série de coisas. O BIM, certo. Sim, agora temos a Estratégia Nacional para a Implementação da digitalização da construção, que é importante. E o Regeu a ficar caminho no dia 1 de junho. E depois o Algarve tem outro problema acrescido, para quem é que o Algarve é atrativo? Não? O Algarve é atrativo para pessoas que têm mais poder de compra, que não dependem do trabalho aqui, e são essas pessoas que vêm residir para cá. Eu desde que criei a minha empresa, que tento recrutar pessoas para vir trabalhar para o meu escritório. Metade das pessoas que trabalham no meu escritório trabalham remotamente. Eu não consigo atrair um engenheiro de estruturas ou um engenheiro geotécnico com a experiência internacional em túneis e pontes a vir residir para o Algarve.
Ele não quer. Não, é? Não há nenhum incentivo a viver no Algarve. O Algarve é uma região marcada por uma indústria, nós investimos existentemente nessa indústria e não compreendemos quais são as externalidades negativas que nós tivemos de investir em exclusivo apenas numa indústria. E porquê é que estes jovens não vêm para cá? Porque eu até consigo, se calhar, dar condições para este engenheiro geotécnico, este engenheiro de estruturas, viver para cá. Mas a sua família, a sua esposa ou vice-versa, trabalha numa outra área. Não é? E é muito difícil, enquanto se for uma cidade grande, sei lá, se eu for engenheiro físico, em Copenhaga, com certeza que existe um laboratório onde eu possa trabalhar. Se eu contratar um engenheiro de estruturas ou uma engenheira de estruturas e o cônjuge é só um engenheiro físico, ele nunca vem para o Algarve. Porque não há outra indústria para além do turismo. E nós temos que olhar também para a atratividade do Algarve para indústrias ou empresas que promovem mais inovação, ser atrativo para outros jovens. O Algarve tem um problema em que, no caso de uma cidade como Portimão, os melhores jovens de Portimão, aos 18 anos, saem daqui. Os melhores jovens, sem pôr aqui em causa a qualidade das universidades regionais, mas os melhores jovens vão estudar para fora e não voltam. Portanto, nós perdemos os nossos melhores jovens aos 18 anos. Quando é que eles voltam para cá? Se calhar não voltam. Mas tu voltaste, Luís? Circunstancialmente. E as pessoas todas que trabalham na minha empresa do Algarve, todas elas foram para fora, foram estudar para fora, trabalharam fora e voltaram para o Algarve. É mais fácil atrair, se calhar, os algarvios do que alguém que não tem nenhuma relação com o Algarve. Se calhar, à exceção de vocês os dois, não é? São uns casos muito particulares, mas eu sinto essa dificuldade. Quem não tem nenhuma ligação à região, é muito difícil fixar essas pessoas cá. Então passamos agora aqui à parte do público. O público sinta-se à vontade de questionar como quiser. Eu gostava de questionar o Correia, porque sei que ele trabalha em projetos privados e trabalha em bastantes projetos também públicos de custos controlados. E eu gostava de aprender e perceber um bocadinho quais são os maiores desafios, como é que comparas um e o outro, quais são os maiores desafios e seguir logo também se o resultado, em termos de qualidade desses processos, é semelhante, porque estamos a falar de habitação e qualidade. Eu só vou falar com base na minha experiência, mas os edifícios, os projetos que nós temos feito com melhor qualidade são efetivamente os edifícios com habitação de custos controlados. Mais até do que esta habitação de luxo. Nós fazemos muitos projetos, a nossa empresa essencialmente faz habitação coletiva. Já agora, o que é habitação coletiva? É prédios com muitas casas. Não é habitação unifamiliar, não é uma moradia, são pensava que era um conceito. apartamentos. Pensava que era um conceito. Não, edifícios de apartamentos. Okay. Nós trabalhamos essencialmente pelo país fora, portanto, não só no Algarve, mas um bocadinho disperso pelo país fora. E a maioria dos edifícios que temos estado a trabalhar, todos eles são para apartamentos a um preço de venda mais moderado. Não quer dizer preço baixo, porque não há... Os preços continuam a ser altos, mesmo este Sim, que estes custos controlados. Mas, ou seja, nós não estamos a fazer projetos, quase nenhum, neste momento, de habitação de luxo. Mas a maior parte dos edifícios de habitação de luxo que nós fazíamos, eles já eram de luxo porque eram muito instagramáveis, ou vendia-se coisas... Estes projetos têm um controle muito maior. Estes de custos controlados que nós temos trabalhado, quase todos eles têm uma particularidade que eu sei que os arquitetos não gostam muito, que é o conceito da concessão-construção. A concessão-construção é um modelo onde, em vez de adjudicar às partes, de fazer o projeto às partes, portanto, o município contrata uma equipa de arquitetura e engenharia para fazer um projeto. A seguir, lança um concurso público para encontrar um empreiteiro. Este modelo o que faz é que contrata a construção do edifício. Portanto, nós já tivemos Chave na mão? Chave na mão, sim. Nós já fizemos vários projetos em que, por exemplo, ele contrata o município, por exemplo, diz eu contrato 100 frações e quero 100 frações destas tipologias e pago este preço, e é o privado que é responsável por fazer tudo e entregar. E depois existe uma entidade, que é o IRU, que é essa que controla se ele cumpre os requisitos ou não. Nós temos sentido, pelo menos nos exemplos que temos trabalhado, que estes modelos têm funcionado bem.
têm sido mais ou menos atempados, portanto eles têm uns requisitos em termos de prazo e porque estamos a trabalhar já muito na perspectiva da otimização e da eficiência da construção. Porque se nós fizermos o projeto e entregarmos a alguém para orçamentar, o preço pode ser alto. Se nós estivermos a fazer um projeto para alguém que vai custear essa construção, ele vai tentar racionalizar essa construção. Portanto, eu acho que este modelo é um modelo que até funciona. Boa noite a todos, boa noite ao auditório. O meu nome é Ruben, sou arquiteto, faço parte dos órgãos da secção regional do Algarve, da Ordem dos Arquitetos. Só para deixar à chega ao Paulo sobre o SAL, é serviço laboratório local de arquitetura. E aconteceu num período A seguir ao PREC. muito curtinho, a seguir à constituição de... Mas foi uma escola, que eu recordo. Mas foi uma escola muito grande. Aqui há um bairro no Alvor. Aqui o Algarve, por acaso, teve bastantes bairros sal. Aconteceu entre 75 e 70... Acabou um ano e meio. Sim, em Lisboa recordo que... Muito, o arquiteto Paulo Portas, não é? E Nuno Porta. E a Helena Roseta trataram disso. Eu lembro disto para dizer o quê? Porque a Helena Roseta está a lançar novamente, que também foi nossa bastonária. Sim. Está a lançar agora outra vez o direito à arquitetura, a intervenção dos arquitetos e das arquitetas, é como se chama o programa, e novamente a recuperar o modelo das brigadas de intervenção, ou seja, com os técnicos que auxiliavam a autoconstrução, que é quase utópico, não é? Quase uma filosofia, ou seja, voluntariado de alunos de arquitetura, alunos de engenharia, arquitetos, pessoas que estejam disponíveis, a sociedade civil, ou seja, é quase como um call, é um chamado à sociedade para intervir nessa... No que o Luís estava a falar, porque as pessoas, o tema vocês rodaram... Mas será que num tempo de individualismo, então estamos em 76, 77, que havia um princípio de comunidade, será que não é um bocadinho utópico? Mas se não se fizer, se não existirem Helenas Rosetas... A minha vizinha em Lisboa. Pronto. O Luís estava a falar do tema, isto é a continuidade do que o Luís estava a dizer. Certo. Vocês rodaram muito à volta do tema, mas o tema é este do Luís. Força. Porque a sociedade portuguesa e a comunicação social, a especulação é muito grande e muitas vezes eles não sabem do que é que estão a falar. E existe um back-office, que é este back-office, que o Luís faz e que provavelmente eu faço também, e o Latoeiro e o Cristi farão, ou seja, já está em movimento, há muito projeto a acontecer e a gente já consegue quase valorar ou quantificar quantos focos é que estão em cima dentro dos computadores, em cima dos historiadores neste momento. Só que o processo não é imediato. Isto agora é o Instagram, como estavam aqui a dizer, ou seja, é o TikTok, 30 segundos e a coisa tem que acontecer. E na escala da arquitetura de construção, os 30 segundos são 3 anos, não é? A arquitetura e a construção é uma chatice, porque as coisas levam imenso tempo a acontecer. Eu sou florestal, não te esqueças. O que é isso para mim não é nada. Até o eucalipto onde eu trabalho são 12 anos no mínimo, ou 24. O ciclo são 30 anos. Mas era só para deixar essa chega. E quanto pegando o que o Ricardo disse em relação à legislação e sem citar os artigos e as datas que são enfadonhas, quando mudaram a lei dos solos, não é? Na comunicação social, na rádio, na televisão, diziam, pronto, agora toda a gente pode fazer tudo em todo o lado. Eu posso construir a minha casa no meio da serra, agora é que vai ser. E vocês ainda agora têm que raspar. Nós temos concelhos no Algarve que são limítrofes e no limite, não é? Alcotim, Aljur, a Vila do Bispo. 2.500 pessoas, Alcotim, 5.500 pessoas, Monchique. Não tem arquiteto lá. Pois. Como não há muita falta de arquitetos em todo o lado, nós visitamos as câmaras municipais, os colegas, tragam gente, abrimos o concurso, apoiem. E carpinteiros, há uma falta de carpinteiros e jardineiros igual. Pronto. Vamos por aí. Nós na realidade, nós tínhamos um arquiteto, que era o arquiteto Leão, que tinha um cartão que dizia o prédio da Construção Civil. Pronto. Para rodar a conversa, 70%
supostamente 70% do que se vai fazer tem que ser habitação a custos cancelados, o tal HCC. É o que a alteração dos solos vem dizer. E agora vai entrar outra lei que também diz que as cedências dos loteamentos, também 70% do que se vai fazer tem que ser HCC. Os 70% é aqui na chave. Boa noite. Não, obrigado. Hein? Obrigado que o tempo começa... Eu sei que todos querem falar, desculpem lá. Tinha aqui uma questão mais dirigida à Shirley. Falaste numa das questões que é a qualidade de vida, de que uma cidade é feita para pessoas, não para os carros. E eu sou um jovem exatamente da vila que estavas a dar o exemplo, de Alvoro. Uma vila em que eu ando na estrada porque o passeio são só carros, onde há mais espaço para carros do que para pessoas e muitas vezes não se anda na rua por causa desse problema. Gostava de saber a tua perspectiva de como é que nós podemos tornar uma cidade mais para pessoas ou mais chamativa para pessoas para estarem lá, para estarem na rua e para poderem conviver no exterior sem o foco prioritário nos carros. Boa pergunta. Isto é um pouquinho aquela pergunta da galinha ou ovo, não é? O que é que vem primeiro? Vamos à rua primeiro ou vamos expulsar o carro? Outra vez vou trazer o exemplo de Oslo. Oslo teve a Noruega teve um governo de esquerda há uns anos atrás e eles decidiram expulsar o carro da cidade de Oslo. Obviamente ninguém gostou. Ninguém gostou da ideia de expulsar o carro da cidade de Oslo, porque era inconveniente para as pessoas, era chato, era muito prático, principalmente num país onde chove e onde neva e onde é muito desagradável passar o tempo na rua. Ninguém gostou. Aquilo dói, tudo que é mudança dói. Mas aqui em Portugal, isto foge um pouco do tema da conversa, mas na minha opinião, nós como pais, primeiro temos a primeira responsabilidade por amor de Deus, temos que ensinar as crianças a atravessar essa estrada sozinhos. É possível, eles fazem isto, as crianças fazem isto em todo o mundo, as crianças em muitos outros países do mundo, eles vão sozinhos para a escola, não é perigoso. Nós podemos andar, nós temos 2 pés, é bom para a saúde, nós falamos muito de saúde física, saúde mental. Apanhar ar, andar de bicicleta é saudável para as pessoas. Temos que andar. Também nós, como crianças, nós juntávamos com os vizinhos e andávamos em grupo para as escolas. Nós temos que incentivar, temos que criar as condições e temos que incentivar as pessoas a ir a pé. Não é preciso levar o carro para a praia. Quem vive em Alvor não precisa levar o carro para a praia, mas há quem faz. Há muita gente que faz isto. Eu acho, é difícil, mas vai doer e vai criar muita polémica, vai criar muito barulho, mas é preciso, temos que tirar o carro. Há mais perguntas? Da Marta? Pronto, a Marta é a minha presidente, tem que ser, que senão eu sou... Vou só deixar aqui uma provocação ao Caetano. Caetano, é mais fácil falar com o Executivo sobre a construção de um novo hotel ou sobre a construção de novos fogos de habitação social? O que é mais fácil para vocês, a oposição? É porque para nós é muito difícil, como estava a dizer o Luís Janeiro, é muito difícil trazermos aqui pessoas do Executivo para falar connosco e para... Eu não sou propriamente a pessoa mais habilitada a responder essa pergunta, não sou secretário, nem tenho a agenda do seu Presidente, mas imagino que se calhar é mais fácil um promotor imobiliário ou turístico agendar uma reunião com o seu Presidente ou com o vereador do que eventualmente falar sobre essas questões. E depois, eu hoje dizia aqui ao Sinda, que não pude vir, por razões pessoais, que eu tenho a impressão que os seus caminhos da Câmara têm muita renitência a vir este tipo de eventos porque tem um bocado de horror ao incerto. Como eles não controlam o que é que vão encontrar aqui, não é? Não sabem a partir do que é que vão encontrar. Nós somos muito maus. Não é questão de ser maus. É aquela tentação que os políticos às vezes têm, nomeadamente quando estão no poder, que é controlarem tudo. Quando não conseguem controlar, têm um bocado de medo, não é? Para não dizer que têm muito medo. Eu se fosse, eventualmente,
responsável pela habitação teria todo o gosto e todo o interesse em vir ouvir pessoas e em discutir com pessoas. Mesmo sem saber o que é que iria ouvir e, eventualmente, sabendo de antemão que iria ser criticado. E se calhar iria ouvir coisas desagradáveis. Mas isso faz parte. Agora, é preciso ter um bocadinho de capacidade de encaixe e capacidade de ouvir e de receber essas críticas. Eu acho que há muito pouca predisposição para discutir estas matérias. E depois, Paulo, deixa-me só dizer aqui uma coisa que ainda agora não disse, e se calhar o tempo está a escassear. Falamos aqui muita coisa que é fundamental, como é a habitação, mas que depois fazem todas parte aqui de um quadro mais global, mais holístico, que é a questão da qualidade de vida, que é o ordenamento do território, que são as condições de vida, de sociabilidade, de viver a cidade e de aproveitar a cidade. Saúde pública. Saúde pública, isto no fundo também é saúde pública, não é? É tudo saúde pública. E nós temos um problema gravíssimo em Portugal, que não é só a habitação, que é o ordenamento do território, e eu volto a insistir neste ponto que falei ainda há bocadinho. Nós temos dificuldades grandes, não é só na legislação, é fazer os planos, é perceber o que é que os planos... vou dar um exemplo, que os arquitetos e engenheiros estão na mesa sabem melhor do que eu. Quando se fazem as discussões públicas para revisão ou elaboração de planos, nomeadamente os PDMs, 80% das participações são pessoas que vão lá para saber o que é que podem fazer no terreno delas. As pessoas não estão preocupadas se vão haver ciclovias, se vão haver espaços verdes, se vai haver oferta de habitação pública, se vão haver hospitais, se vão haver escolas. As pessoas estão preocupadas em saber o que é que vão, se aquele terreno que tem, uma parcelazinha, pode construir ou não. Se pode construir ou não, quais são os índices de construção, se está em REN, se está em RAN, se tem algumas condições. Mas, Caetano, isso não é também porque as autarquias estão completamente dependentes dos impostos patrimoniais e MTI? Sim, obviamente que sim. O paradigma do financiamento. Mudar aqui um pouco o financiamento das autarquias? Assenta fundamentalmente nos IMIs e nas taxas de licenciamento dos imóveis que são construídos, urbanísticas. E, portanto, enquanto esse paradigma também não foi de alguma forma alterado, enfim. Agora vamos fazer uma rondazinha muito rápida por cada um, porque a hora voa. De uma forma muito resumida, enfim, o problema é grande e a urgência, na nossa opinião, em Lagos, é muito grande. A urgência é muito grande porque, na verdade, eu acho que aqui no Algarve, sobre esta estrutura das receitas dos municípios, bom, se os municípios do Algarve, e particularmente os do litoral, têm um problema, vocês não imaginam a dimensão dos problemas de outros municípios por este país fora. Portanto, isto não é verdade, isto é uma época de ouro, é uma oportunidade única, a procura deste destino para várias... tem que ser aproveitado. Claro que já percebemos que o mercado não vai funcionar nesta área. O que é lamentável, era melhor que funcionasse, mas não vai funcionar. Portanto, tem que haver... Não vai sem intervenção pública. Tem que haver uma intervenção pública. Sim, tem que haver uma intervenção pública e, portanto, o que eu acho é que em Portugal a gente encontra soluções. Já fizemos coisas muito bem e muito rapidamente. A gente, por exemplo, construímos uma rede rodoviária a um tempo fantástico, combatemos bem o Covid. Quando se junta os recursos, a gente consegue fazer, e acho que temos que encarar isso com urgência e com a necessidade de juntar o que é necessário para concretizar. Se não conseguirmos agora, vai ser mais difícil quando acabar a guerra. Muito rapidamente, ia falar aqui de forma telegráfica de uma coisa que também foi aqui aflorada, que é a questão da função social da propriedade, dos imóveis. As pessoas compram ou herdam um imóvel e acham que têm direito a fazer tudo ou não fazer, se não quiserem. Ou seja, eu sou dono de uma casa e tenho direito a propriedade tem uma série depois de componentes, mas se não me apetecer fazer nada dessa casa e mantê-la fechada, a ganhar apoio desde a aranha, também posso fazer. E aqui há uns anos, quando foi aprovado o Simplex urbanístico, provinham-se lá medidas como a questão do arrendamento forçado, a questão da expropriação, que foram muito pouco populares, mas já foi aqui dito que, por exemplo, na Noruega, há coimas para quem tem as casas fechadas. Portanto, se calhar temos que pensar um bocadinho aqui nesta questão e, eventualmente, reforçar aqui o componente social do direito de propriedade. Esse é o problema que temos na floresta, meus caros, que é gigantesco. Ricardo. Da minha parte é muito breve, agradecer o convite, agradecer este convívio e esta troca de ideias. Isto obviamente não foi um bom debate de ideias, mas por muito boas ideias e por muito boas aparentes soluções que todos nós tenhamos, não é? É a obrigação da classe política implementá-las, testá-las, porque
Sem isso, nós podemos continuar a ter boas ideias, mas não temos o poder daqueles que elegemos para poder estar a implementá-las. Mas uma cidadania ativa tem que picar, tem que estar sempre, é democracia, temos que estar sempre a picá-los. Sim, eu ia pegar mesmo nisso que o Paulo está a dizer. Portanto, nós concluímos aqui que se calhar no passado vivíamos mais em comunidade, não é? E mais em comunidade nós participávamos mais, cuidávamos melhor do bem comum e se calhar as sociedades modernas tornaram-se muito complexas, burocráticas e afastaram as pessoas para a sua individualidade. Se calhar temos que voltar um bocadinho atrás e voltar a fazer a política de baixo para cima, né? Envolvendo a comunidade e tendo aqui um papel mais ativo na sociedade. E acho que o que é preciso também é que não podemos esquecer aqueles bancos na sombra por baixo da árvore. Porque não podemos só criar cafés e tascas e restaurantes. Temos que também criar aqueles bancos que estão à sombra, se calhar a pé de um parque, onde podes passar a tarde e encontrar os teus vizinhos. Pronto, agradeço a todos a vossa participação, espero que tenham dado tempo para emprego, já que tiveram num sábado fora da vossa família, que também é bastante importante, e por isso quero-vos agradecer, eu e o Carranca, e agora Carranca, chuta aí as tuas metáforas e pérolas literárias, meu caro. Ora bem, terminando este Conversas à Mesa sobre habitação e qualidade de vida, eu fiz o resumo aqui no instantinho enquanto vocês falavam, por acaso foi ontem. Não precisavas dizer isso. E a habitação tornou-se aquele objeto desejável, porém radical, que desejamos, mas precisamos ter assinado um termo de responsabilidade, ter um fiador e alguns rins para a flexibilidade orçamental. Antigamente a qualidade de vida era medida pela distância que morávamos do trabalho ou pela pressão da água de chuveiro. Hoje a métrica é precisamente outra. É conseguir abrir o frigorífico sem ter de sair de casa para dar espaço à porta. Viver no centro urbano transformou-se num exercício de otimização metafísica. Chamam-lhe estúdios ou apartamentos eficientes, mas todos sabemos que são apenas caixas de sapatos onde o conceito de open space foi levado a demasiado sério. A cozinha é na sala, a sala é no quarto, e se nos descuidarmos com o vapor, a casa de banho passa a ser uma sauna norueguesa improvisada. Há uma linguagem própria neste mercado habitacional que merece um dicionário para tradução simultânea. Muita luz natural. Quer dizer que não tem cortinas e o vizinho da frente sabe exatamente que marca de cereais nós comemos. Zona com vida. Quer dizer que significa que há um bar de gin logo por baixo da almofada e que fecha às 4 da manhã. Charme rústico. É o mesmo que o chão range, tanto que o podes usar como sistema de alarme. Potencial de investimento. Reflete que é preciso deitar muita coisa abaixo, inclusive as memórias dos antigos inquilinos para aquilo ser habitável. Qualidade de vida, dizem os especialistas, passa por ter um espaço de descompressão. O problema é que, no preço por metro quadrado atual, um tapete de yoga já conta como uma divisão extra. Tentar fazer uma qualquer posição, acabamos por dar um pontapé involuntário na torradeira. Depois há a questão da sustentabilidade. Queremos ser verdes, queremos plantas, queremos a horta urbana, mas a única coisa que sobrevive num apartamento virado a norte com vista para as traseiras no armazém são aqueles catos de plástico que compramos por desespero e que, mesmo assim, parecem estar a murchar por falta de espaço. O nosso sonho já não é ter o carro desportivo ou o relógio de luxo, é ter uma varanda na casa. Uma varanda onde caiba uma cadeira e uma pessoa, não necessariamente ao mesmo tempo. E é ali, naquele quadrado de cimento com vista para o estendal do vizinho, que atingimos a nirvana da classe média. No fundo, a busca pela qualidade é esta negociação constante com o destino. Queremos viver a paz do campo, mas com fibra óptica à velocidade máxima. Queremos o sossego da aldeia, mas com o Uber a trazer-nos o sushi em menos de 10 minutos. Rimos para não chorar sobre o valor da prestação, porque no final do dia não há nada como o nosso lar. Mesmo que para esticar as pernas
tenhamos de afastar os móveis. Afinal, a casa pode ser pequena, mas a nossa capacidade de rir da situação é, felizmente, de tipologia ilimitada e não é urbanizável. Boa noite e obrigado a todos por estarem aqui.